Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui resolver mais uma questão enviada para nós. Diz assim a questão: sendo R este valor aí, ó, sendo R este valor, esse valorzão, essa expressão bonita, e T este valor, quanto vale R vezes T? Então veja, é o tipo da questão que está cobrando basicamente operações básicas de potenciação, radiciação, na verdade operações com potências de uma forma geral, né? Então, realmente é uma questão básica, mas é uma questão que exige cuidados, porque tem várias formas de resolver e cuidado para não tropeçar nas propriedades, né? Isso é importante. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou omitir os detalhes e vou deixar para que vocês perguntem caso tenham alguma dúvida em relação aos detalhes. Vocês podem postar lá que a gente de repente refaz o vídeo com algum detalhe a mais. Veja, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: essa raiz de 80 parece que está muito grande, né? Então uma sugestão é a gente fatorar o 80 logo de cara. Lembra como é que fatora? Vou fazer só isso aqui, só essa vez. Olha só. Você divide por 2 que dá 40. Aí depois vai dividindo, né? Por 2 que dá 20. Depois por 2 que dá 10. Depois por 2 que dá 5. Opa, 5 não dá mais para dividir. Então divido por 5 mesmo. E aí dá 1. E aí não tem mais o que fazer. Então, na verdade, raiz quadrada de 80, ou 80 fatorado, vai ser o 2 multiplicado 4 vezes. E o 5, quer dizer, o 2 elevado a 4 multiplicado pelo 5 elevado a 1. Certo? Então eu posso escrever, por exemplo, a raiz de 80 assim, ó. 2 elevado a 4, na verdade, raiz quadrada, né? Posso escrever assim, a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 5. Beleza? Até aí legal, né? Só que a raiz quadrada de 2 elevado a 4, a gente também sabe que a gente pode simplificar, não é exatamente esta a palavra, mas a gente pode simplificar isso e a gente divide o expoente da potência pelo índice do radical, que neste caso vai dar 4 dividido por 2 dá 2, né? Então vai sair o 2 elevado ao quadrado. E dentro do radical fica o 5. Portanto, esse raiz de 80 pode ser escrito como 4 raiz de 5. Tudo bem até aí, pessoal? Então, fiz essa conta aqui separada, até para não ocupar muito espaço ali na nossa resolução, que ela é bem compridinha, né? Então, vamos lá. Então, eu vou desenvolver o meu R aqui, visto que o T já está prontinho lá, o T não tem o que fazer. Então, esse aqui, como nós vimos, vai ficar, então, 4, a raiz de 80, 4 raiz de 5. Beleza? E o que é que eu vou fazer com esse 8, essa fração aqui, ó? 8 sobre raiz de 5 mais 1. Ó, não tem muito o que fazer com ela. Mas já ficou legal porque eu já transformei, já me deu uma boa dica, porque eu peguei esse 80, essa raiz de 80 e já transformei em algo que apareceu a raiz de 5. Não é? Agora, antes de passar para lá, eu vou fazer um parêntese aqui, para a gente resolver essa questão, essa outra parte aí, depois do mais, tá vendo? Porque esse negócio aqui, ó, tá até bem grandão para a gente poder entender legal. Isso aqui é fundamental que você entenda. Você tem esse negócio todinho aqui, que nós vamos tentar transformá-lo da melhor forma possível. Bom, a primeira operação que você pode fazer aqui direto é tentar transformar, certo? O que está dentro do radical. Então vamos colocar o seguinte, ó. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Vê se você concorda comigo. Eu posso escrever exatamente assim: 5, que já está lá dentro, vezes 5 elevado a 1/3. Por que 5 elevado a 1/3, galera? Porque a raiz cúbica de 5, ou seja, toda raiz, ela pode ser expressa como sendo uma potência cujo denominador é formado, uma potência cujo expoente é formado por uma fração onde o numerador é sempre o expoente do radicando aqui e o denominador é o índice da raiz.
né? Então, se você tem raiz quadrada de 2, isso pode ser escrito como 2 elevado a meio, onde aqui é 1 e aqui é 2. Você percebeu que o expoente da potência é sempre uma fração, onde o denominador da fração é o índice da raiz e o numerador da fração é o expoente do radicando. Tá? Então, foi só isso que eu fiz ali, certo? Só usei essa propriedade. E aí eu deixei o 3/4 aqui também, tá bom? Ora, mas, como dentro desse radical aqui, né, eu tenho agora um produto de potências de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Quando eu somo, sabendo que aqui o expoente do 5 é 1, quando eu somo 1 com 1/3, eu tenho que tirar o MMC, a gente sabe disso, vai dar 4/3. Então, tudo que está dentro do radical pode ser escrito só como 5 elevado a 4/3, tudo isso ainda elevado ao 3/3 lá. Certo? Ora, mas seguindo a mesma linha que nós já vimos anteriormente, a mesma propriedade, na verdade, eu posso escrever esse radical todo assim, ó, não posso tirar o radical e dizer que ele vai ser 5, lembra? Eu posso representar um radical como uma potência cujo expoente é uma fração. E a fração é sempre o quê? O numerador é o expoente, não é isso? Do radicando. Então o numerador vai ser 4/3. E o denominador dessa fração vai ser o índice do radical, que no caso é 2. Então você percebe que eu troquei tudo que está dentro ali do radical por esta notação, e deixei o 3/4 aqui, que é o que está, isso tudo está elevado, né, a 3/4. Aí, nota que já começou a melhorar, as raízes já começaram a sair. Só que agora que eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração eu não conservo a base, não conservo a base. Divisão de fração eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Então, se eu faço isso aqui, eu vou chegar 4/3 multiplicado pela segunda invertida, pela fração de baixo invertida, que é, no caso, 2/1, invertida é 1/2, vai ficar o quê? Né? Vai ficar de que forma isso aí? Vai ficar exatamente. Então, fazendo essa divisão de fração, aí você vai ficar com 5 elevado a 2/3. Ah, Cláudio, de onde é que veio 2/3? De novo aqui, ó, 4/3 multiplicado por 1/2, que é a segunda invertida. Isso não vai dar 4/6, né? Multiplica esse e multiplica esse. Se eu simplifico tudo por 2, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, que é justamente os 2/3 que aparecem lá. Ok? Então nota que já está começando a ficar mais bonito, porque de todo aquele radical lá eu cheguei nisso aqui, ó. Agora fala para mim se não ficou legal, porque isso aqui agora é potência de potência, que a gente sabe que conserva a base e multiplica os expoentes. Então, multiplicando isso aqui, você vai ter 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12. Se você simplifica tudo por 6, vai dar 1/2. Aí me diga, quanto é 5 elevado a 1/2? Se eu voltar para trás na mesma propriedade, eu vou ter a noção de que 5 elevado a 1/2 é exatamente a raiz de 5, o que já vai me facilitar muito a vida na hora de resolver a minha expressão. Então, tudo isso aqui, galera, olha só, tudo isso aqui que é fantástico, né? Esse tipo de operação eu acho bem legal de fazer. Tudo isso aqui que nós fizemos foi para chegar que isso tudo pode ser representado simplesmente pela raiz de 5. Então, por isso que eu deixei isso aqui à parte. Então, no lugar disso tudo aqui, eu vou simplesmente colocar mais raiz de 5. Aí, olha só como apareceu raiz de 5 em tudo que é lugar. Aí ficou bonito pra caramba, não foi? Ficou legal. Aí agora, para a gente continuar, é só a gente tirar o MMC. Soma de frações, né? Eu vou botar um tração bem grande aqui. E, considerando que aqui é 1 e aqui é 1, o MMC entre esses denominadores vai ficar apenas o raiz de 5 mais 1. Dividindo raiz de 5 mais 1 por 1, vai dar o próprio raiz de 5 mais 1. Vezes esse 4 raiz de 5, eu vou até botar aqui, não vou fazer direto não, tá?
4 raiz de 5, que multiplica o raiz de 5 mais 1. Beleza? Menos, que é esse menos daqui, dividido raiz de 5 mais 1 por raiz de 5 mais 1 dá 1, vezes 8, 8. E por fim, mais raiz de 5 mais 1 dividido por 1 dá raiz de 5 mais 1, vezes raiz de 5, a gente deixa do jeito que está aqui para não fazer essa conta de cabeça. Raiz de 5 que multiplica raiz de 5 mais 1. Olha que espetáculo. Bom, alguns vão dizer, coloque em evidência. Não, eu vou fazer a multiplicação mesmo, porque no final das contas eu vou ter que fazer esse chuveirinho de todo jeito, né? Então eu já vou fazer aqui, ó. Chuveirinho, aquele velho e bom nosso, lembra? Esse por esse, depois esse por esse. Vamos fazer, né? E depois aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse por esse e esse por esse. Tá legal? Então vamos fazer juntos isso? Vamos lá. 4 raiz de 5 vezes raiz de 5. Observa comigo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 não dá raiz de 5 ao quadrado? Então vai dar assim, né? Raiz de 5 ao quadrado. Ora, esse quadrado aqui pode simplificar com esse quadrado ou esse 2 do radical. Então sobra só 5. Então raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 5 vezes o 4 que está ali fora, dá 20, né? Então, 4 raiz de 5 vezes raiz de 5 resulta em 20. Então, já coloquei aqui. Mais 4 raiz de 5 vezes 1 dá o próprio 4 raiz de 5. Menos 8, não tem nada que fazer com menos 8. E aqui eu vou fazer esse outro chuveirinho. Raiz de 5 vezes raiz de 5, a gente já sabe que dá 5, não é isso? E raiz de 5 vezes 1 dá raiz de 5. Olha só que coisa bacana que está ficando. Agora vamos só somar os termos semelhantes aí, né? Então eu vou pegar este camarada aqui, somar com este e somar com este. Aí você percebe o que? Menos 8 mais 5 vai dar menos 3. 20 menos 3 dá 17. Beleza? E 4 raiz de 5 mais raiz de 5 vai dar mais 5 raiz de 5. Tranquilo? Tá? E você não pode, uma coisa que eu já ia esquecendo aqui, não pode, isso aqui é um erro clássico, e eu vou dizer para você, eu realmente erro isso toda a vida. Tá? Eu costumo comer sempre o denominador, não sei porquê, acho que é questão de fome mesmo. Eu costumo sempre comer o denominador e isso aí causa um problema seríssimo. Nota que eu esqueci de colocar aqui, ó. Aqui embaixo tem a raiz de 5 mais 1. Não posso esquecer desse cara, sob nenhuma hipótese, não é? Senão a questão fica toda errada. Aqui eu faço novamente o cálculo que já havia feito, vai dar no numerador 17 mais 5 raiz de 5. Tudo isso sobre o nosso não esquecível raiz de 5 mais 1, que é o denominador. Muito bem, aí basicamente a gente já está quase no final da questão, porque você já encontrou aqui o valor de R. Beleza? Bom, mas ele não pediu o valor de R, né? Ele pediu o valor de R vezes T, e a gente tem que lembrar que o T está bem aqui, ó. É outro termo que tem raiz de 5, então não vai ficar muito difícil da gente fazer, não é? Aí eu vou apagar este lado aqui, ó, que a gente fez toda aquela continha. Nesse momento você já deve ter tirado o print da tela aí, né? Se for o caso, mas senão você volta o vídeo e tira o print. Porque agora eu vou fazer a finalização do que a questão pede, que é o R vezes T. O R vezes o T, que vai ser exatamente o valor de R que está ali, ó. 17 mais 5 raiz de 5 sobre raiz de 5 mais 1, tudo isso multiplicado pelo valor de T, que é 3 raiz de 5 menos 2. Lembra que isso aqui é só uma multiplicação, né? Então, se é uma multiplicação, você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Isso aí acho que está bem tranquilo. Sabendo que isso aqui é 1, a gente vai fazer o velho e bom chuveirinho novamente. Então esse chuveirinho aqui é coisa que vai acompanhar você pro resto da sua vida, né? Vai fazer esse aqui para cá,
A turma gosta de chamar muito de chuveirinho, né? Propriedade de multiplicar, né? Enfim, termos com vários, expressões com vários termos. Quando você multiplica, você pega cada termo e multiplica pelos demais da outra expressão. O pessoal chama isso de chuveirinho. Então vamos fazer isso aqui logo. 17 vezes 3 raiz de 5 vai dar, me permita já fazer direto esse cálculo, porque eu vou simplesmente multiplicar o 17 por 3 e deixar o raiz de 5. Então vai dar 51 raiz de 5, tá? 51 raiz de 5. Depois eu vou multiplicar o 17 pelo menos 2, então vai dar menos 34. E depois eu vou pegar agora o 5 raiz de 3 e multiplicar pelo 3, o 5 raiz de 5, multiplicar pelo 3 raiz de 5, nós já sabemos que a gente multiplica o 3 com o 5, que dá 15, e sabemos que o raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado, que a gente tem absoluta certeza que é 5, né? Então fica 15 vezes 5, que vai dar 75, já vou colocar aqui direto, né, para economizar uma linha, mais 75, tá certo? E por último, o 5 raiz de 5 vezes o menos 2, que dá então menos 10 raiz de 5. Não podemos esquecer, sob nenhuma hipótese, o denominador, que é raiz de 5 mais 1 vezes 1, que é o próprio raiz de 5. Agora o que temos que fazer é reduzir os termos semelhantes. 51 raiz de 5 menos 10 raiz de 5 dá 41 raiz de 5. Certo? E menos 34 mais 75, possivelmente isso vai dar mais 41, se não estou enganado. Acho que é isso, né? 41 mais 34 dá 5, 75 é exatamente isso. Então dá mais 41 sobre o denominador, que de novo não posso esquecer de jeito nenhum. Ok? Muito bem, posso acabar aqui? Eu até poderia, mas eu estou vendo aqui que tem uma forma para ficar um resultado mais bacana, né? De toda aquela expressão vai sair um resultado bem mais conciso. Por quê? Porque você nota o seguinte, cara. Se eu botar, vamos imaginar aqui, se eu colocar o 41 em evidência nesse numerador, né? 41 não tem nos dois termos, então botando 41 em evidência não vai sobrar aqui raiz de 5 mais 1? Vai. E esse raiz de 5 mais 1 não é exatamente o que tem no denominador? Aquele que a gente não pode esquecer? Para quem não entendeu essa passagem, coloquei o termo comum em evidência, que era o 41, aí dividi 41 raiz de 5 por 41 deu só raiz de 5, e 41 por 41 deu 1. Aí resultou isso aqui. Aí olha só, eu não ia perder essa oportunidade por nada, eu não ia parar ali nunca, se eu vendo essa possibilidade de fazer isso aqui, ó, eu não ia parar ali nunca, embora não estivesse errado, tá? Bom que se diga. Então o resultado daquela expressão toda, R vezes T, vai ser exatamente 41. Muito legal, né? Eu gosto muito desse tipo de questão, acho bem legal de resolver. Espero que tenha ajudado vocês, tenha esclarecido algumas dúvidas relacionadas a essas propriedades básicas, né? De operações de potência, de radiciação, potência de potência, potência de raiz. Isso é muito importante você exercitar, porque isso vai te ajudar para o resto da vida, aí, independente da área que você seguir, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, fique com Deus, até a próxima.